Tô de mal, não quero mais falar com você. Tratamento de silêncio. Como que a gente responde a tratamento de silêncio? E como que o tratamento de silêncio pode ser utilizado até como violência? E como é que ele entra dentro de um ciclo de violência? Nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo isso e como fazer para se proteger desse tipo de violência psicológica e os danos que ela causa. Ok? Antes de iniciar esse vídeo, deixa o seu curtir. É importante para o canal, é importante para mim que a gente consiga fazer um engajamento nesse canal. Se você ainda não segue, siga esse canal que a gente quer aumentar o número de pessoas inscritas para que esse canal divulgue mais informações sobre relações abusivas, sobre transtornos narcisistas e pessoas abusadoras e como fazer para se defender dessas violências psicológicas, tá bom? Então, conto com a sua ajuda para isso. E vamos embora para o conteúdo. Quando a gente está falando de tratamento de silêncio, e eu iniciei esse vídeo fazendo uma pequena brincadeira, é que tratamento de silêncio é uma estratégia infantil. Você já viu criança emburrada? Tô de mal. Ela fica emburrada, né? Ela não fala. Aí você pergunta, fulaninho, vamos comer alguma coisa? Não quer falar, né? Porque normalmente crianças não têm capacidade de expressar totalmente aquilo que elas sentem. Então elas vão se utilizar de uma estratégia que é o tratamento de silêncio. Estou de mal com você, não vou falar mais contigo. Entretanto, quando a gente cresce e não adquire outras estratégias, a gente pode utilizar essa mesma estratégia infantil. Porém, o tratamento de silêncio muitas vezes é utilizado de uma forma hostil e que gera transtornos emocionais no outro. Como assim? Como isso acontece? A gente precisa entender aqui, então, antes, que existe um ciclo de violência. Esse ciclo de violência, ele é teorizado e ele é comprovado pela Eleanor Wall, que é uma psicóloga estadunidense, que ela mostra em várias famílias onde há relacionamentos abusivos que existe um certo ciclo de violência que prende a pessoa dentro da relação. E que ciclo de violência é esse? Existem três fases nesse ciclo. O primeiro é a fase de tensão, onde você se sente pisando num terreno minado, sabe? Como se você pudesse a qualquer momento pisar e explodir. Então você começa a criar comportamentos evitativos. Não vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo. E guarda isso. Você não vai falar sobre isso, você não vai falar sobre aquilo, não vai fazer sobre tal coisa. Passa-se um tempo e, eventualmente, tu acaba pisando numa mina em algo sensível. A pessoa explode, vocês brigam, discutem, e aí então se dá o tratamento de silêncio, onde a pessoa te ignora, ela começa a fazer as coisas sem falar com você. É como se você tivesse morrido e você sente uma angústia, porque você não consegue falar, e aí entra aquela questão que eu disse sobre assuntos que não podem ser ditos, para a pessoa não explodir de novo, para a pessoa não brigar com você, você fica evitando esse tipo de coisa, mas passa-se um tempo dessa fase da explosão e volta para a fase que a Eleanor chama de lua de mel, onde a pessoa volta carinhosa, volta como se nada tivesse acontecido, e você confronta ela sobre o ocorrido, a pessoa responde para você, não vamos falar sobre isso. Isso é coisa do passado. E aí você fica numa confusão, onde não sabe muito bem o que o outro deseja dessa relação. Então, como que a gente responde a esse tipo de tratamento? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse tipo de tratamento vai gerar em nós muitos tipos de emoção. Pode ser que você se sinta culpada pela relação de alguma maneira, porque a pessoa está reagindo daquele jeito, você poderia ter feito isso de forma diferente. Pode ser que você se sinta ansiosa, isso pode te gerar uma crise de ansiedade. Pode ser que você sinta tristeza, uma tristeza profunda, isso pode gerar um quadro de depressão. E é muito importante que você entenda se você tem algum gatilho nesse sentido. Se isso já aconteceu com você antes e que te lembra situações que você vivenciou, por exemplo, na sua infância ou na adolescência, com pessoas que te tratavam nesse mesmo molde. Se isso aconteceu, é muito provável que você tenha automatizado um tipo de resposta a esse tipo de comportamento. Por exemplo, a pessoa te gera um tratamento de silêncio, você entra no acordo de ficar em silêncio também até que tudo passe. E aqui entra a resposta ao tratamento de silêncio. Quando uma pessoa trata você com tratamento de silêncio, você não pode entrar no acordo do tratamento de silêncio. Sim, tratamento de silêncio tem um acordo. Que tipo de acordo é esse? Não é um acordo de escrever, de labrar em cartório, nada. Mas é o que a gente chama de acordo
tácito. Acordo tácito é aquilo que não está dito, que é simplesmente sentido, aonde as pessoas entram num acordo comum sem dizer nada. Por exemplo, no caso do tratamento de silêncio, eu fico em silêncio e você também fica em silêncio. Então, aquele silêncio perdura, eu por estar te punindo e você por estar angustiada, vivenciando aquilo, esperando que aquele momento passe. Para você sair do tratamento de silêncio, é necessário quebrar este acordo. E como que a gente quebra esse acordo? Normalmente as pessoas confrontam diretamente, dizendo: você está fazendo tratamento de silêncio, você está fazendo isso, fala comigo. E a pessoa se sente ainda mais, fica mais ainda em silêncio. Então nós temos que lidar, entender que nós estamos lidando com uma estratégia infantil. E a gente não fica chorando por uma criança dizendo: por favor, fale comigo. Como que a gente lida com uma criança? A gente dá o limite para ela, dizendo exatamente o que está acontecendo. Dizendo: olha, fulano, você está usando isso porque nós tivemos uma discussão. Esse tipo de coisa não funciona, porque nós precisamos falar sobre as coisas práticas da nossa vida. Você está bravo por causa disso e disso. Se você está irritado, frustrado, triste, me fale sobre essas coisas e como você se sente. Mas ficar em silêncio não ajuda ninguém. E muito pelo contrário, piora nessa relação. E depois você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, pode ser que a pessoa continue retraída, mas é importante que você criou exatamente um símbolo para aquele silêncio. Você mostrou para a pessoa: ó, o silêncio está acontecendo por causa disso, você está fazendo isso e você está se sentindo assim. E aí requer um exercício de mentalização. O que é mentalização? É perceber, tem uma empatia envolvida, mas é perceber como que o outro está se sentindo emocionalmente. Está frustrado, irritado, por que está irritado, e você devolve isso para a pessoa, explica o porquê e diz: esse tipo de comportamento não funciona, e dá o limite para ela. Então é importante que você entenda que a gente precisa responder de maneira diferente ao que o abusador está esperando da gente. O que que significa isso, né? Quando a pessoa nos faz um ataque psicológico, ela espera uma reação emocional. A gente precisa responder de outra forma. Quando a gente responde dessa forma madura e explica para a pessoa tem a tendência a tentar mudar a estratégia que ela está utilizando, porque ela não conseguiu a resposta emocional de você. Lembrando, tá, gente, que violência psicológica e emocional não é para a gente vivenciar todos os dias. Aqui eu estou falando de um caso que a pessoa faz tratamento de silêncio porque ela não tem a capacidade de falar com você. Agora, se a pessoa está fazendo isso sistematicamente, você talvez tenha que rever se você vai ficar ou não numa relação onde a pessoa faz sistematicamente violências psicológicas com você. E não cair nessa coisa de vamos deixar para passado, tá tudo resolvido. Não, precisam se resolver. Por quê? Porque é muito importante no relacionamento que você tenha DRs, discutir a relação. Discutir a relação é como fazer uma reforma na sua casa. O que é fazer uma reforma na sua casa? Fazer reforma na casa é uma coisa estressante, desgastante. Quando você está fazendo, é muito cansativo. Você tem que quebrar parede, consertar coisas, aquilo é cansativo. Mas depois de feito e funcionado essa reforma, você vê que foi muito importante para a sua casa ter feito aquela reforma. Da mesma maneira, é discutir a relação. Você precisa ter uma conversa e diálogo com a pessoa que você está junto. Se você não tem conversas e diálogo com a pessoa, como é que você vai fazer reformas na sua casa? Como é que você vai melhorar ela? Você não tem como melhorar ela. Então é importante que tenha esses espaços de diálogo e de conversa e que você quebre o contrato tácito do silêncio, que você possa falar. E aí você diz para a pessoa, quando a pessoa voltar como se nada tivesse acontecido, não dá para a gente seguir desse jeito. Nós precisamos ter conversas de adultos. Se você não tem um relacionamento maduro o suficiente para que você consiga conversar com a pessoa não é madura o suficiente para sentar e ter uma conversa com você, que tipo de relação que você está vivendo? Então é importante sempre se questionar isso. Que tipo de relação você está vivendo e que tipo de relação você quer viver? Essas relações estão congruentes, estão se conectando? É o que você deseja? Porque geralmente a gente acaba entrando em relações que simulam traumas passados e acabam ficando nelas por diversas questões, que às vezes são econômicas, são dos filhos, são sociais, diversas situações nos prendem nessa relação, mas não que a gente não possa fazer nada a respeito para dar limites ou ser desse relacionamento, ok? E se você quiser saber mais desses conteúdos, me segue aqui, deixa o seu curtir e comenta abaixo se você concorda com o que eu estou dizendo ou não. Não há problema nenhum se você não concorda, coloca aí seu ponto de vista. E é muito importante que você compartilhe um pouco da sua história, porque ao compartilhar um pouco da tua história, muitas pessoas entendem que elas não estão sozinhas e que elas podem sim ter formas de sair de situação de abuso e de violência psicológica que vivem, para que elas não sejam reféns
de transtornos, para que elas não sejam reféns de pessoas que são abusadoras e estão ali sugando elas, ok? Siga nós no Instagram também lá, siga o Cuidadologia no Instagram e siga o Cuidadologia aqui no YouTube também para ficar sempre por dentro dos novos vídeos que estão saindo, tá certo? Eu vejo você na próxima semana. Seguimos!